Bom dia, pessoal. Obrigada para todo mundo que está aqui conosco. Esse é o nosso segundo webinar aberto. E interno é o nono. A gente está muito feliz de estar tocando esses encontros que estimulam diálogo, estimulam troca. Esse é um jeito da gente aprender também. Hoje a gente está com convidados aqui em casa super especiais. Obrigada a vocês três que participaram aqui conosco. Eu sou a Mariana Marim, do time de Cultura e Engajamento. A Clarice Pantoja, do mesmo time, está aqui também. Vocês vão vê-la um pouquinho. Obrigada para o pessoal de TI, que super nos apoia. Sem eles, a gente não conseguiria fazer nada. Ficamos aqui sempre até os últimos minutos, garantindo que está tudo certo. Então, vou apresentar para vocês as três mulheres poderosas, maravilhosas, que estão aqui conosco para falar sobre cidadania corporativa. Vou começar apresentando a Andrea, que é da Coca-Cola Brasil. Ela é diretora de comunicação e sustentabilidade da Coca Brasil. Não parece, mas ela tem mais de 26 anos de experiência. Fiquei chocada quando descobri isso, porque tem uma cara super jovem, mas tem mais de 26 anos. Ela já passou por empresas como a L'Oréal, Johnson & Johnson e agora na Coca. Ela construiu grande parte da carreira dela em marketing de consumo. E em 2015 ela começou a migrar para essa parte de relações corporativas e está apaixonada por essa área, né? Ela vai poder falar um pouquinho mais sobre essa paixão para nós. A Andrea, além dessa profissional, ela é mãe da Amora, de 11 anos. Pausa para esse nome lindo, a gente ficou encantada. Ela ama cozinhar e ela já é há 15 anos esposa do Francis. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da Elga, que é diretora de Relações Institucionais da Nestlé. Ela também tem mais de 15 anos de experiência, vocês também vão ficar chocados, cara super jovem. Depois elas podem passar para a gente os cremes que elas usam, essas indicações, porque é impressionante realmente, né? Ela é cientista política e advogada. Ela tem um lema de vida que eu achei muito bacana, que ela acredita que o respeito é a virtude das almas elegantes. Profundo, né? Vamos refletir sobre isso. Ela é a mãe de 2 pessoas, ela é uma leitora voraz, maratonista de Netflix. Nos identificamos todos, né? E a Grazi, que é aqui de casa, da BRF, ela vai ser a mediadora dessa conversa, porque quem melhor do que ela para falar sobre cidadania corporativa? Ela é diretora de Relações Institucionais aqui de casa, ela é diretora do Instituto BRF, se preparem, porque é uma lista de coisa, não sei como ela arranja tempo para fazer tudo isso. Então, ela é presidente do Conselho da ABIA, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, ela é membro do Conselho da ABA, da Associação Brasileira de Anunciantes, membro do Conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal, ela é líder do Comitê de Agronegócio do Conselho Empresarial do BRICS, fora de todos os grupos de mulheres dos quais ela participa. É muita coisa mesmo. Ela é mãe da Beatriz e da Vitória, ela ama cachorros, nós também, obrigada. Ela é uma leitora voraz também e ama flores. Achei um detalhe muito delicado da sua biografia, tá? E o motivo por que a gente está contando um pouquinho da vida pessoal dessas 3 mulheres é porque a ideia desse papo é, claro, a gente trazer o CNPJ, falar um pouco das nossas empresas, mas trazer também o CPF, a pessoa para esse papo. Então, esse é o convite que a gente faz, que a gente fez para as 3. Esse é o convite que a gente faz para todo mundo que está nos assistindo. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Só um detalhe, esqueci de falar. Esse papo aqui vai ser transformado em podcast, então quem quiser rever, quem quiser compartilhar, vai poder acessar na conta do SoundCloud da BRF. Os nossos colaboradores aqui, pessoal interno já está acostumado. A gente vai passar o link aqui para vocês, para depois vocês poderem acessar, tá bom? Vamos começar. Obrigada, pessoal. Bom, primeiro, bom dia, muito feliz de poder compartilhar esse webinar aqui com mulheres incríveis que eu admiro profundamente. Quando a gente começou a pensar, né, Mari, Clarissa, sobre o que a gente ia falar, eu falei, gente, tem que trazer a Andrea, tem que trazer a Elga,
A Coca-Cola e a Nestlé fazem trabalhos incríveis, que inspiram também a gente, né? Então, esse primeiro é uma alegria muito grande poder compartilhar com elas, que são, né, referências nas áreas, muito conhecidas, né? Então, isso, para a gente, como na BRF, é um orgulho. A gente tem começado esses webinars com o público externo, a gente tem feito há muitos, né, vários já do público interno, então não podíamos perder a oportunidade de fazer justamente com pessoas e com empresas tão importantes. E por que a gente veio com esse tema, né? A gente acredita bastante que esse momento que estamos vivendo, ele não é que a cidadania corporativa, e a gente vai falar um pouco o que isso quer dizer, né, apareceu agora, mas mais do que nunca, as empresas estão entendendo o papel que elas têm no apoio às comunidades, no apoio aos governos, às ONGs. Então, e o apoio não é somente a doação, e a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre filantropia, vamos falar sobre comunidades, relacionamento, vamos falar sobre orgulho dos funcionários, né? Acho que essa é uma coisa bacana para a gente falar sobre propósito e tudo mais. Mas isso aqui só para dar um spoilerzinho do que nós vamos falar. E do ponto de vista da BRF, acho que eu queria compartilhar com vocês que a gente tem o Instituto BRF, que já existe há muitos anos e tem feito muita atividade focada principalmente na questão do alimento, na questão do empoderamento, empreendedorismo. E agora, com o momento que nós estamos vivendo agora do Covid, a gente anunciou aí publicamente uma doação expressiva, né, e focada principalmente na parte que a gente entende muito, que é doação de alimento, mas também a doação de equipamentos, doação de capital intelectual, né? Então, assim, muita gente precisando se informar, né? Daquela pequena cidadezinha, do pessoal da imprensa. Então, como é que a gente traz? A gente vira também um veículo de informação, né? Uma informação qualificada, crível, e também como é que eu fico muito feliz quando eu participo de reuniões dessas, de poder apoiar fundos de pesquisa nacionais. Acho que essa é uma das coisas também que eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo. Então, isso aqui, na verdade, é só para dar uma aquecida. A ideia é que a gente faça um bate-bola aqui, uma coisa bem informal, não tem apresentação, é uma conversa, é uma roda de conversa aqui para a gente discutir esse tema, né? Então, se me permite, eu queria começar aí fazendo uma pergunta para as duas aqui, né? O que mudou na cidadania corporativa? Assim, o que é cidadania corporativa para vocês, primeiro, e o que mudou desde o início do Covid para cá, e um ponto importante que a Mari falou, não só do ponto de vista profissional, empresa, o CNPJ que a gente carrega, mas do ponto de vista pessoal, né? Então, deixar um pouquinho solto para a gente conversar aqui, vamos lá. Então, vou começar por ordem alfabética, né? Nossa, cidadania corporativa, eu na verdade, como a Grazi falou, né, é um tema que não é novo, né, a gente já vem falando, né, de reputação corporativa e cidadania e o papel das empresas cidadãs, né, dentro de uma sociedade, mas o que mudou, talvez, eu acho que a gente começou a ser percebido de um outro jeito, né? A gente costuma dizer que os tempos de crise, né, as grandes guerras, as grandes pandemias, a gente está vivendo algo que é muito novo. Ele baixa a guarda das pessoas e ele une, né? Quando a gente tem um inimigo comum, eu acho que a gente tende a olhar de uma forma diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que mudou. E não importa, né? Outro dia eu estava conversando, não importa se você é uma grande empresa, se a sua contribuição é grande, ou se ela é uma contribuição pequena, ou se você é uma pessoa física. Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas estão olhando para a emergência, estão olhando para o que precisa ser feito, e abraçando e acolhendo de uma forma como eu nunca vi antes, muito positiva, né? Trazendo mesmo, abrindo espaço para que cada um contribua com o seu melhor. E aí, quando cada um pode ser o que é e contribuir da melhor forma, quando a gente olha o todo, nossa, o resultado é incrível, é incrível. Então, eu acho que a gente poderia ter ido para um outro caminho, né, de competição, quem faz mais, quem faz melhor, mas eu não estou vendo isso de verdade. Eu vejo, de fato, uma colaboração e as ações que a gente tem feito enquanto empresa cidadã, aqui na Coca, elas mostram isso. Assim, 80% dessas ações são ações que a gente não fez sozinho, que a gente não pode fazer sozinho. Ninguém consegue resolver essa questão sozinho.
Então, dá um orgulho enorme, até porque uma das coisas que a gente já falou, já foi citada aqui pela Grazi, assim, isso só acontece com diálogo, quando você baixa a guarda, quando você ouve o outro, sem julgamento, e você olha, cara, temos que resolver alguma coisa juntos, e aí a gente vai. Então, o que eu acho que mudou é isso, a gente está... Hoje a sociedade inteira está com esse espírito, né, de colaborar, de entender o que cada um contribui, para que a gente possa ter um resultado maior e, tomara, mais rápido, que a gente consiga aí, o quanto antes, minimizar e resolver essa questão. Então, bom dia. Acho que complementando um pouquinho o que vocês trouxeram, eu acho que cidadania corporativa é a expressão do coletivo. E as empresas somos nós no final do dia, somos todos nós juntos. E então essa é a expressão de todas as dimensões do ser humano, né? Quando a gente fala da empresa além muros. E você fala, Grazi, de momento. Então eu acho que a maior visibilidade que a gente experimenta agora da cidadania corporativa é porque também é um momento de coletividade. Então, eu acho que essas duas coisas acabam se encontrando e trazendo para o agora essa percepção que somente juntos poderemos solucionar questões tão complexas, né, problemas tão complexos como os que a gente vem atravessando. Então, eu acho que é essa representação mais ampla do ser humano e de nós por meio das empresas. Muito bem. E sabe uma coisa que eu queria dar uma provocada aqui em vocês, né? Quando a gente começou, falar assim, nós temos que fazer alguma coisa, né, substancial com relação a isso, e aí eu falei, gente, a gente no Instituto é um grupo de... São poucas pessoas, não são muitas pessoas. Então, como é que a gente movimenta essa máquina para fazer isso acontecer, para gerar esse conhecimento, não é o que a gente quer também, também o que precisa, né? O que a ponta precisa. Eu acho que você falou bem a coisa da escuta, do diálogo. E aí eu lembro que eu falei internamente, eu falei, olha, a gente vai precisar de um pessoal para ajudar na governança, porque fazer cidadania corporativa numa empresa pressupõe todas as regras de integridade e compliance, pressupõe a operação, é uma máquina para fazer, não é simplesmente que você faz alguma coisa. Então, eu lembro, foi tão bacana que aí a gente fez um engajamento interno, a gente conseguiu pegar um grupo de pessoas que trabalhavam numa área específica de inovação, e falou, não, vamos tocar isso, né? E colocou toda essa parte de gestão, né? De gestão, que é uma coisa que a gente nas empresas sabe fazer, né? Bem, para acontecer. E aí, você vê o engajamento das pessoas, eu falo, se você está precisando de propósito, você está trabalhando no lugar certo. Né? As empresas hoje, né, a gente vê, por exemplo, no Jornal Nacional que abriu na Globo uma exceção para falar de empresas, coisas que eles nunca fizeram. Então, como que vocês veem, do ponto de vista interno, essa gestão? Né? A gestão dos recursos, de atingir o público certo, de ter as aprovações, como é que vocês fazem, como é que vocês estão vendo internamente a parte da gestão dessas doações e do empenho de vocês? Quer falar primeiro, Elga? Pra gente... Posso falar, tá? Posso falar. Eu acho que aqui no caso da Nestlé, a gente já tinha uma cultura de exercitar isso como parte do nosso trabalho, né? Então, políticas já sedimentadas, uma correlação dessa equipe, que, como você bem falou, é uma máquina. Para que isso opere, a gente tem que internamente dispor de tempo das pessoas que vão ali se dividir entre 2, 3 tarefas, né? Essa inclusa. Então, eu acho que essa parte de ter uma política sedimentada, de já ter uma rotina estabelecida e conhecida pelas pessoas é super importante. Mas o que une todos e o que traz o timing perfeito e a execução impecável, porque um dos pontos, eu acho importante a gente falar aqui, não é só fazer, mas a gente tem que fazer de forma impecável para que quem receba na ponta tenha uma experiência inesquecível, né, principalmente num momento duro como esse, a gente está unido por um propósito, né, e no caso da Nestlé é melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável. Então, é isso que está por trás de todas as ações que a gente faz, é isso que está por trás da energia de chegar todos os dias e entender
tudo bem, o que mais eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para um futuro mais saudável? Então, eu acho que, sim, importantíssimo as políticas, as rotinas, os processos claros, conhecidos, comunicados, mas que a gente esteja unido por um propósito que também seja claro. Então, eu acho que essas duas coisas, elas caminham juntas, sabe, Grazi? Eu acho que esse tema é muito importante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e na Coca-Cola, preciso dizer, assim, a Coca-Cola é um sistema de franquias, né? Então, a gente tem a Coca-Cola Company, onde eu trabalho, e temos no Brasil 9 grupos fabricantes, mais uma empresa, né, a Leão, e 2 joint ventures de água. Então, é uma complexidade, e uma pessoa me perguntou exatamente isso, assim, como é que vocês fazem para ter certeza que a ajuda que vocês estão dando, a gente fez um fundo, né? Está chegando de forma correta quem precisa. E aí, assim, gente, tinha tudo para dar errado, se parar para pensar, porque com essa complexidade, com esse mundo que a gente está vivendo, né? A Grazi falou de governança, de compliance, né? Com histórias que a gente ouve, mas dá certo. E aí, refletindo, por que dá certo? E aí eu acho que a Olga matou a charada, assim, é um propósito. E o trabalho que a gente tem aqui na Coca-Cola, assim, é quase assim, a gente bate o bumbo, né? Olha, a meta é essa, o objetivo é esse, é isso que a gente precisa fazer. A gente conseguiu, então, mobilizar rapidamente, porque as pessoas viam ali algo muito poderoso, não é? As pessoas se sentem participando de algo maior, então o engajamento é incrível. E aí a coisa acontece. Então, assim, é muita confiança, muita transparência e setar uma visão clara. Se a gente quiser garantir, e temos os nossos sistemas, óbvio, de controle, de compliance, mas isso é o que menos importa. Eu ousaria dizer que as pessoas imbuídas dessa visão, entendendo que é para lá que elas têm que ir, com a liberdade para agir, porque, no fundo, quem está na ponta é que sente a dor e que sabe o que fazer. Então, o nosso fundo, por exemplo, a gente não diz o que a pessoa vai fazer. Eu não estou doando só comida ou só... Estamos repassando dinheiro. E a comunidade local, ela que vai decidir se ela vai comprar gás, se ela vai fazer campanha de esclarecimento, se é material... se é comida ou se é material de limpeza. Então, assim, isso é muito bacana, é empoderar a ponta e a gente ter essa clareza da visão para que a coisa aconteça. E, Grazi, se você me permite, Andréia, acho que tem um outro ponto que eu queria trazer, que são os parceiros com os quais você tem a sinergia, né? Então, e parceiros com os quais você já tem a história, e se você não tem, que você não perca essa história depois que tudo isso passar, né? Então, manter uma regularidade com parceiros corretos. Então, no nosso caso, a gente tem uma parceria excepcional com Gerando Falcões, né? E eles trouxeram exatamente o que a Andréia falou, que é a realidade da ponta, para que a gente possa auxiliá-los da melhor forma possível. Então, eu acho que acho que parte da velocidade com a qual a gente conseguiu agir foi já ter um histórico com parceiros que têm solidez e que, de novo, estão ali fazendo o que é correto. Então, acho que eu também adicionaria aí parceiros dentro desse contexto geral, em como as coisas têm funcionado e por que elas têm funcionado. Isso é super importante. E acho que um outro ponto que eu queria pegar também, as nossas 3 empresas são empresas de marcas fortes, né? As pessoas reconhecem, né? Principalmente nós que somos Sadia, Perdigão e outras, né? Mas assim, como que vocês veem? Porque assim, toda a questão de responsabilidade social, as pessoas, às vezes existe assim uma percepção, estão fazendo, vai ter que quer mostrar, estão mostrando o que estão fazendo. Como é que vocês veem essa parte da mídia, né? E de dar visibilidade para isso? Quão importante isso é, né? E qual é o limite de não ficar parecendo uma ação de marketing, né? Eu acho que esse também é um ponto, porque dentro do mundo corporativo, a gente tem que equilibrar essas duas coisas. Mas também se a gente... Eu gosto de falar falando as frases, eu sou meio frasista, assim. Então, eu digo assim, se você fez e ninguém sabe, você não fez. Porque as pessoas elas têm que ter a percepção também. Então, como é que vocês estão trabalhando internamente essa questão de comunicar as ações que vocês estão fazendo? Eu posso falar assim, isso é um dilema, Grazi, um dilema que eu decidi outro dia, falei, não vou mais pensar sobre isso, porque realmente é complicado para marcas, empresas grandes, fortes como essas, mas na Coca a gente cometeu um erro muito grande e a gente aprende muito com os erros, né? Eu acho que a gente tinha um excesso de zelo e talvez por isso, né? Por ser uma empresa grande, uma marca
né, para o bem e para o mal, que polariza opiniões, inclusive, a gente ficava com receio, e a gente assim, não, vamos esperar. Então a gente tem um projeto lindo, que é um projeto coletivo, um projeto social que dura mais de 10 anos, e a gente sabe que nessa área você ter um projeto no terceiro setor, né, que ajuda as comunidades tão longevo, é um recorde, assim. Então, há 10 anos a gente tem esse projeto. E no começo a gente tomou a decisão de que não ia comunicar nada, e acho que a gente demorou muito tempo. E ainda hoje a gente é bem cuidadoso. Então, eu acho que hoje, sim, é importante comunicar. É lógico que a comunicação não pode ser maior do que a ação, então isso tem uma regrinha de ouro, né? Assim, o investimento de recurso financeiro e humano está no projeto, né? Está no impacto. E a gente tem que usar o mínimo para divulgar, porque é isso que você falou, se você não comunica, você não fez. E tem uma outra questão, que é essas empresas, né, falando de responsabilidade social, de empresas cidadãs, né, cidadania corporativa, é nossa responsabilidade também divulgar, e por isso eu louvo a atitude da Globo, com o Jornal Nacional e outros, porque isso também estimula, isso também faz com que outras empresas, outras organizações façam algo, né? Então, é um tema delicado, mas a gente aprendeu aí a duras penas que sim, tem que comunicar, obviamente no tom certo, mas eu acho muito importante a gente manter, principalmente essa transparência, né? E aí cuidar para que não seja, porque senão vira publicidade. Não é contar essa história, é dialogar, é ouvir, é estar aberto a receber críticas, porque quando você abre esse canal, a gente tem que estar preparado para isso, mas eu acho fundamental, sim, ter essa disposição. Eu acho que a fortaleza das marcas, eu acho que primeiro precisa ser natural, então eu concordo plenamente com a Andrea, mas eu acho que a fortaleza das marcas e contar essa história atrelada a marcas tão fortes, ela tem o poder de encorajar outras pessoas a trilharem esse mesmo caminho, né? Então, é muito mais do que divulgar a própria marca, mas divulgar a iniciativa, que é possível, que há um caminho para. E uma das coisas que a gente notou aqui é que as pessoas começaram a procurar, e como é que vocês têm feito? Como é a parceria? Vocês podem compartilhar o contato. Então, por exemplo, a gente teve uma doação de Cruz Vermelha, que foi nesse sentido, olha, eu vi que vocês estão com a Cruz Vermelha, vocês podem nos ajudar a entrar em contato, também temos interesse. Então, eu acho que a gente tem esse papel e o efeito multiplicador. Por isso que o foco é na história. O foco precisa ser na história, precisa ser de uma forma natural, para que a gente possa realmente dar o start desse efeito multiplicador e aumentar, né, essa rede de solidariedade que a gente precisa tanto para esse momento, né? Muito bacana. E a gente está recebendo aqui perguntas, então quem quiser vai mandando aí no chat. Tem uma pergunta bem legal do Gilson, que ele falou assim, tenho visto uma atuação muito forte do setor privado neste momento de crise, com ações impactantes, e que estão realmente ajudando e mudando a vida das pessoas, porque a gente acha que mudar a vida precisa ser um negócio assim transformacional. Às vezes é uma cesta básica, às vezes é só ouvir a pessoa, é pouca coisa às vezes que precisa, não é coisa substancial. E ele faz uma pergunta bem interessante. Será que essa união pelo bem comum vai permanecer depois que passar essa pandemia, gente? Vou responder. Respondo. Eu vou responder primeiro para deixar vocês pensarem. Talvez a gente não faça 100% do que estamos fazendo, mas certamente a semente está plantada. A necessidade, e vou dizer, do ponto de vista, a gente falou um pouquinho de comunicação, mas também do ponto de vista do relacionamento com as comunidades, né? Então, você começa a criar um laço de confiança com as comunidades que talvez você não tivesse, e isso não é uma coisa que você vai simplesmente esquecer. Então, no meu ponto de vista, respondendo para o Gilson, eu vejo que a semente está plantada, entendeu? E ela está com raiz. Então, eu entendo que a gente vai continuar fazendo coisas, talvez diferentes, talvez a gente vai abrir outros campos, né? E até o conhecimento interno da empresa, das pessoas, a visibilidade que elas têm desse tema, ele não vai simplesmente ser esquecido, né? Mas aí eu passo para você, Elga, vamos lá. Eu acho que, de novo, a semente está plantada, está crescendo rapidamente. Eu acho que o nosso propósito não tem como a gente desviar do caminho, nós estamos nessa, eu acho que é crescer cada dia mais.
Mas eu acho que eu vou mais fundo, dizendo que, inclusive, a união, a atuação não só das empresas individualmente, mas a união entre o setor privado, a união entre as empresas é um caminho sem volta. Eu acho que essa lógica das empresas se unirem, buscarem sinergias, oportunidades para atuarem juntas, para, né, alcançarem escala, impacto, eu acho que esse é um caminho que não tem volta, Grazi. Eu acho que as empresas perceberam que elas podem atuar nesse ambiente que a gente chama de pré-competitivo, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que nesse caso específico, a semente já brotou, sabe? E eu acho que é uma jornada muito, muito interessante em que a gente sai do ideal individual e passa a buscar o coletivo possível. E esse coletivo possível é algo que realmente tem chamado a atenção das pessoas, e aí eu acho que daí a visibilidade maior, sabe? Não, eu concordo, eu só diria que realmente vai ser impossível. As empresas que deram esse passo, que estão fazendo essa contribuição, né, o setor como um todo, até porque a população, as pessoas, a comunidade não vai deixar que o setor privado dê esse passo para trás, como também não vai deixar que os governos, que a sociedade civil. Eu acho que como sociedade a gente está olhando mais para o outro, a gente está mais atento. E eu acho que é um caminho sem volta, né? O que vem depois de tudo isso, né, isso já foi dito milhões de vezes, não vai ser o mundo que a gente conhecia antes, e certamente essa é uma das coisas que veio para ficar. Uma cobrança positiva, né, para que as empresas sejam, de fato, né, o que um dia era um jargão, né, de empresa cidadã, a gente está vendo aqui que é isso mesmo. Esse é um papel que está sendo cada vez mais cobrado, e essas empresas estão construindo junto um novo jeito, inclusive, de fazer negócio, que para isso que as empresas existem, né? E é muito bom, André, ver que qual é a função básica de uma empresa, né? É gerar riqueza, gerar empregos, gerar produtos, gerar serviços, né? E hoje em dia a gente está aqui para tentar gerar diálogo, né? Gerar empatia. E uma coisa muito bacana que eu estou vendo nos comentários, a Dienice aqui comentou assim: olha, eu sou de uma cidade distante, 500 quilômetros de uma capital, e esse trabalho de levar nas cidades longínquas, né? Então, porque eu quero fazer um contraponto, porque a gente recebeu aqui comentário desde o pessoal da periferia, da Central Única de Favelas, até o pessoal que está naquela cidadezinha lá, quase na fronteira com o Uruguai, com o Paraguai, falando assim: na minha escola que eu estudei, ela recebeu um projeto de literatura da Nestlé em 2002. E eu fui beneficiada por ele. Eu achei muito fofo isso. E, né, então, é tão importante como a gente vê que, às vezes, as ações, a gente não tem ideia da repercussão que isso faz, né? Dentro do Instituto BRF, a gente trabalha muito a questão também do voluntariado, né, que é uma coisa muito importante para a gente. A gente tem um exército de pessoas, né? Nós temos 85 mil funcionários. E eu me lembro de ter escutado numa das reuniões assim que a gente tem com os nossos voluntários, histórias de pessoas que vieram trabalhar com a gente, porque em algum momento elas foram impactadas por alguma ação que foi feita há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, essa sensação de legado é uma coisa muito importante. Então, eu queria comentar isso aqui, que eu vi a mensagem da Dienice, e também recebemos mensagem do pessoal da CUFA, que é a Central Única de Favelas, falando: ó, tô aqui, se precisa, né? A gente tá vendo a questão das periferias. Então, e aí eu quero juntar com a outra pergunta que veio, que é, com a questão do isolamento, como é que vai ser feito essa atuação direto nas comunidades, né? Que requer, às vezes, a presença física. Então, como é que vocês estão vendo isso também? Aqui na Nestlé, a gente tem a ideia, acho que eu vou rapidinho, porque essa aqui, para mim, eu acho que a gente já tem uma interação grande com Gerando Falcões, então a gente tem feito distribuição e doação de alimentos, apoio, né, de uma forma geral ao movimento, mas eu acho que com Gerando Falcões nós conseguimos desenvolver internamente algo que eu acho que é fantástico, que é uma colaboração. Então, o colaborador, ele faz a doação, então ele participa, ele tem o efeito na ponta, e a Nestlé faz o dobro, né, entra dobrando o valor doado. Então, eu acho que, além de estarmos na ponta com quem entende da ponta, que eu acho que foi
algo que a gente já falou, com o Gerando Falcões nós conseguimos esse senso de pertencimento, no sentido de que eu faço parte do que está acontecendo na ponta. Então, até agora, essa parceria tem rodado muito bem. Inclusive, as pessoas que quiserem fazer doações, independente da Nestlé, existe, né, o Corona no Paredão, e as pessoas podem doar cestas básicas de uma forma digital. Então, de novo, eu acho importante a gente atuar com quem entende da realidade na ponta. Então, no nosso caso, a gente está trabalhando muito forte com Gerando Falcões. Andréia? Perfeito. Acho que o que eu traria aqui para acrescentar é que ninguém constrói uma relação de parceria e confiança em 2 meses. Então, assim, se a Nestlé está conseguindo fazer o que faz, se a BRF está conseguindo fazer o que faz, e a Coca, é porque a gente já tinha isso, né? Então, eu também acredito que reputação não se constrói em pouco tempo. Quem acordou só agora e começou a fazer agora vai ter problemas, né? Está tendo já. Eu acho que a consistência é fundamental. Então, no nosso caso, como eu falei, a gente já tem atuação de mais de 10 anos, a gente está presente em 70 comunidades, em 14 estados, mais o Distrito Federal, e a nossa presença, a gente fala de presença, quer dizer, não é presença, né? Quem está lá é a comunidade, e a gente tem parcerias com a principal ONG ou a liderança comunitária nessas 70 comunidades, e são eles que a potência está lá, né? Toda a força está lá. O que a gente faz é, às vezes, destravar, é uma alavanca, é um empurrão. Então, a gente chegou, né, nessas áreas agora exatamente por conta dessas parcerias. E no caso dos catadores, que também é uma parceria de muito longo prazo que a gente tem, foi a mesma coisa. Já estava lá, a gente só acionou e, obviamente, se a gente sempre esteve, né, com essas comunidades, né, há tanto tempo, não ia ser agora que a gente não ia reforçar ainda mais a parceria, né? E é bacana a gente estar falando das empresas que estão fazendo coisa, mas a gente recebeu um comentário aqui, eu não consegui achar o nome da pessoa, mas que fala assim, e também ao contrário, tem empresas que não estão fazendo nada, né? Então, como que elas serão percebidas, o olhar da sustentabilidade, como elas vão ser lembradas pelos consumidores? E eu vou além, né? Como é que elas vão ser lembradas pelos seus funcionários, né? Que o primeiro público que a gente tem são os nossos funcionários, né? Os nossos colegas e tudo mais. Então, achei esse ponto legal. Mas partindo para uma próxima aqui, a gente recebeu aqui do Danilo, da Unijorge, falando da nossa parceria no estado da Bahia, da BRF. Fiquei super feliz de receber aqui. E a gente recebeu do pessoal do SESC, super legal, o Heron, do Mesa Brasil, falando, ó, vocês três, BRF, Coca, Nestlé, tem um histórico de colaboração com a gente, no combate à fome, ao desperdício, né? E ele está passando aqui só para agradecer. Então, Heron, olha, o Mesa Brasil é um grande parceiro nosso, né, operacionaliza, nos dá o conforto, inclusive de compliance, de integridade, para a gente cumprir todos os processos, para que chegue na ponta, para que chegue com qualidade, no prazo certo. Então, assim, só um agradecimento. Ele não fez nem pergunta e a gente também agradece, né? Agradeço em nome de vocês aqui. E a gente também recebeu aqui de uma filial nossa no interior de Pernambuco, da BRF, falando do nosso comitê de investimento social, como que eles engajam, e aí pediu para te falar, Elga, que a gente também já plantou a semente, ela também já está dando frutos. Achei muito bacana também. Que bom, que bom. Muito legal. E aí uma pergunta também interessante aqui, ó, que é acho que é o Isa, que fala assim, muito orgulho de ver um debate em prol de cidadania liderado por mulheres de grandes empresas. E aí, essa parte, né, que uma agenda que a gente gosta muito. Se aqui fosse um seminário sobre finanças e só tivesse homens, ninguém ia falar, nossa, que seminário bacana liderado, né, que é homens que entendem de finanças. Mas eu afirmando de que a gente trouxe aqui as pessoas mais gabaritadas e com a maior referência no setor, e que coisa maravilhosa que elas são 2 mulheres. Então, na verdade, não podia perder esse espaço de falar sobre isso e agradecer muito aí. E eu queria falar um pouquinho mais também, uma pergunta que a gente recebeu sobre, em tempos de redes sociais, né, das questões de fake news, oportunismo, como é que a gente está, vocês estão lidando nas empresas também, voltando um pouco na comunicação, mas não somente, nas comunidades, porque a gente sabe, na hora que você mandou, sei lá, um caminhão de alguma coisa, o negócio espalha. Como é que vocês estão lidando com as mídias sociais nesse aspecto?
Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, na verdade, as mídias sociais elas vieram para transformar um pouco. Eu que tenho minha carreira inteira, né, em marketing. Quando eu me formei, né, nem vou dizer, era comunicação, era mapa do X. Você comprava a mídia, você botava o seu comercial lindo que você aprovava e tchau, ia dormir tranquilo. Você não tinha o retorno que você tem, né, hoje. Então, hoje isso não existe. Hoje você tem os seus fãs, você tem os seus haters, né, como se diz, você tem a população inteira com um canal. Então, as redes sociais, elas criaram essa comunicação fácil com as marcas. E eu acho que a gente já passou da fase lá atrás de que, meu Deus, não vou falar. Então, acho que todas as marcas, empresas hoje têm esse canal e fazem essa gestão. E eu acho que a gente também está aprendendo e está amadurecendo, né, com tudo que vem acontecendo. Em relação a fake news, e aí não está nem ligado ao momento que a gente está vivendo, mas a Coca-Cola é uma empresa que sempre conviveu com fake news desde da fundação, né? Então, esse é um assunto que a gente já está gabaritado. E eu acho que a melhor forma de lidar com isso é não ter medo. Acho que e a gente tem hoje um projeto muito bacana, já tem algum tempo, que é um projeto interno também para lidar com as fake news. A gente criou um banco de dados, porque acontece, e elas são recorrentes, né? Tem coisas que desde a época do ICQ e do e-mail que continuam, as fake news elas se renovam. Então, a gente tem isso, e a gente tem no nosso site, inclusive, uma seção que é aberta para todo mundo para entrar lá e ver as fake news. Agora, o que me deixa muito triste no momento que a gente está vivendo, ver fake news relacionadas a esse contexto, né? Então, a gente acredita que esse negócio vai passar rápido, que não é tão complicado, que usa determinado, né? Enfim, então, aí o que a gente fez, e acho que aí, voltando de novo com a questão da empresa cidadã, cidadania corporativa, sabendo que a informação é muito importante, e que no país a gente ainda tem uma realidade de muita gente que é semi-analfabeto, analfabeto, que não entende muito bem, a gente fez uma ação muito bacana. A gente usou parte do nosso rótulo de Coca-Cola, que é a marca principal, 2 litros, que é a principal embalagem, e a gente usou lá 1/3 do rótulo para falar das dicas de prevenção, usando os ícones do Ministério da Saúde. Então, foi assim, uma exceção. Eu nunca vi isso, o time de marketing, eu como marqueteira, né, que sou, de abrir mão, né, do rótulo, que é tão importante, para comunicar uma mensagem de saúde e prevenção. E essa mensagem, muita gente olhou, isso é besteira, é marketing, mas ela chega nas comunidades. Então, olha que história curiosa. A gente fez também a traseira dos caminhões, e a gente percebeu que algumas comunidades começaram a imprimir, a fazer em cartazes, e eles colavam. E aí a gente foi lá, gente, mas por que vocês estão fazendo isso? Porque para as pessoas é importante ver o ícone, muita gente não sabe. Lavar a mão, tossir desse jeito, ficar... Então, a gente começou a perceber que aquilo tinha um potencial e a gente imprimiu uma quantidade e ajudou nisso. Então, então tem o lado sombra e o lado luz, né? Então, quis trazer aqui 2 exemplos de como que a gente tem lidado com isso, com as fake news. Eu acho que eu não vou repetir o que a Andrea falou, porque nós estamos alinhadíssimas. Eu acho que regularidade, transparência, conexão é o segredo, mas, de novo, levar a informação e tentar... que esse posicionamento realmente chegue, né? Eu acho que a melhor forma de combater a desinformação é com uma comunicação eficaz. Então, eu posso dar um exemplo de atuação com os produtores. Então, nós fizemos cartilhas, mas a gente notou que o rádio ainda é um super fenômeno, né, para essas pessoas. Então, além da cartilha, que tem toda a ilustração, usar o rádio para que essa informação de saúde chegue para os produtores, foi também algo assim, foi uma iniciativa do time técnico com a área de comunicação, mas fenomenal, algo simples, né, algo histórico, mas que nesse ponto teve um efeito maravilhoso na ponta, porque as pessoas que estão lá no campo, elas estão com um radinho, né, então obter essa informação de saúde e segurança é nossa responsabilidade, mas da forma também que chegue, né, para quem está precisando ali na ponta. Então, acho que é um exemplo que eu trago, o rádio tem sido um bom aliado.
E eu complemento, Elga, dizendo que, inclusive, as comunicações de WhatsApp, que a gente sabe como esse negócio se espalha, né? Então, eu acho que tem também uma coisa do capital intelectual. No caso da BRF, a gente, desde o momento 1 da epidemia, a gente contratou o Dr. Esper Calas, que é o chefe no HC de epidemiologia, trouxemos o Albert Einstein, o hospital, para revisar nossos protocolos. Então, tudo isso a gente foi aprendendo, e também a gente tem esse trabalho de levar esse conhecimento para as prefeituras das cidades que a gente opera. Nós temos, né, mais de 30 fábricas no Brasil. Eu fico feliz de saber que um dos prefeitos aqui da nossa fábrica já mandou uma mensagem que ele está online. Não vou falar de um, porque senão os outros vão ficar chateados, mas é muito legal ver também como que a gente está levando esse conhecimento para a ponta. E também uma pergunta que a gente recebeu aqui do Reinaldo, falando agradecendo, né, a discussão, falando que está super bacana, e a Andrea já respondeu um pouco como que a gente evita a politização e a polarização de ações dessas, no momento em que está todo mundo tentando descobrir o que é o melhor fazer, porque receita pronta ninguém tem para resolver as coisas. Então, a gente está todo dia aprendendo, né? E também a gente não pode esquecer, tem um ano eleitoral à frente, né? Então, como que as empresas, né, têm os seus protocolos, suas políticas de engajamento com comunidade, com poder público. Então, esse é um tema bem importante, e aí eu não vou nem estender muito, mas a comunicação, a transparência. Todas as nossas empresas têm nos sites o que a gente coloca, né, o que a gente está fazendo, né, dando transparência para o poder público, para a imprensa, para todo mundo que está lá dentro, do que temos feito. Então, eu achei bem legal. E uma outra coisa, elogios, que o setor público está dando um show de união e sinergia, muito legal. O pessoal do Mesa Brasil ficou mega feliz com o que a gente falou. A Fernanda fez uma pergunta aqui. Vocês acreditam que chegamos no estado da arte do tema cidadania corporativa ou ainda temos um grande caminho a percorrer? Eu entendo que a gente não chegou no estado da arte, porque é jornada. Eu acho que não é ponto de chegada. Eu acho que a discussão não é se a gente chegou ou não chegou, mas se a jornada que a gente está percorrendo como empresas e unidos por propósitos e ideais comuns, se a jornada está sendo bem feita. Então, eu acho que eu não pensaria se a gente chegou ou não chegou, mas eu acho que a gente está caminhando bem. Nós estamos mostrando, e eu acho que essa visibilidade que a gente tem agora, eu acho que é o que a Andrea falou, são muitos anos trabalhando, né? É muita dedicação já, que agora, por tudo que a gente está passando, ganhou mais visibilidade, mas a jornada já vinha sendo percorrida, que ela seja percorrida agora com mais empresas, com mais união, com uma coletividade mais concreta. Então, eu acho que não é sobre a chegada, mas sobre a jornada juntos. Perfeito, perfeito. Nada a acrescentar, só acho que, falando de estado da arte, acho que a gente nunca vai chegar, porque eu acho que as empresas elas precisam mudar a forma como ela. Então, talvez a gente chegue por minutos, segundos, e aí o contexto muda e a forma como a gente atua e a própria definição, né, de cidadania corporativa, de empresas responsáveis sociais, ela vai mudando. Né? Há 30 anos atrás, quem imaginava que as empresas, né, que o setor privado tivesse esse tipo de atuação? Talvez fosse impensável. E quem sabe o que vai acontecer daqui a 30. Então, é uma eterna busca, é a jornada. É bem isso mesmo. Você sabe que dentro dos nossos pilares na BRF, a gente tem o que a gente chama de ação de comunidade focada em alguns municípios. A gente escolheu alguns municípios, porque como a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente tem feito doações e apoio no Brasil inteiro, mas a gente tem feito algumas ações bem personalizadas com municípios que são muito relevantes para a gente, né? Como as nossas fábricas são muito, tem um contingente muito grande de pessoas na cidade que trabalham dentro da fábrica. E eu tenho tido a oportunidade eu já falei que a primeira viagem que a gente puder fazer, eu vou para uma cidadezinha X no interior do Rio Grande do Sul, porque a conversa, assim, você começa a fazer parte do dia a dia, né? Então, eu queria voltar para o tema CPF aqui, né? O que isso conversa com vocês? Né? Assim, eu vou dizer para vocês que eu tenho
eu aprendo todo dia, eu criei novos amigos, né, digamos, nessa jornada. Eu gosto da palavra jornada, que a Elga bem falou, e assim, para mim, eu não serei mais a mesma pessoa depois disso, né, do que eu estou vivendo agora, da oportunidade que a gente tem, mesmo que do ponto de vista do meu trabalho, é parte do meu trabalho, eu vou ter que fazer, vou ter que reportar, tem todos os processos, tem uma equipe gigante ajudando a viabilizar, mas eu vou sair diferente. Eu queria saber como é que isso que vocês estão fazendo conversa com vocês. Eu me recuso a ser a mesma pessoa. Literalmente, eu me recuso. Eu acho que a gente está trabalhando muito, né? Então, na Nestlé, eu cuido especificamente da área de relações governamentais, então, a gente está trabalhando muito, mas, ao mesmo tempo, estar em casa e vivenciar esse momento é uma oportunidade para mergulharmos nos nossos sentimentos, né, nas nossas crenças, principalmente. Eu acho que o mundo está apresentando tantas crenças, né? A gente falou de polaridade aqui, mergulharmos nas nossas crenças e sairmos diferentes. Né? Eu ouvi, Grazi, algo que me chamou muito a atenção quando se explicava toda essa questão de Covid, então, de que nós estávamos sob a mesma tempestade, mas nós não estamos nos mesmos barcos. Né? Existem barcos mais privilegiados, barcos menos privilegiados, então eu acho que a nossa responsabilidade é sim enfrentar a tempestade, estamos todos juntos, mas reconhecer o teu barco, agradecer por ele, mas não sair da tempestade inerte, né? Então eu me recuso a ser a mesma pessoa. Eu quero muito continuar mergulhando em tudo que eu estou vivendo, nas coisas muito difíceis, né? Então, a gente está passando realmente por uma situação de saúde muito complexa, com pessoas que a gente ama, nos nossos trabalhos, com as nossas famílias, então, é uma oportunidade única de mudança mesmo. Assim, como pessoa física, concordo, assim, acho que ninguém vai sair sem ter tido algum tipo de transformação, mas eu tenho aproveitado esse momento, realmente é inevitável, né? Eu estou desde o dia 16 de março, como muitos aqui, em home office, não é fácil, né? A gente não está saindo de casa mesmo, estou com a minha filha fazendo o famoso dever de casa, ela é homeschooling, né, como falam. Então, uma menina de 11 anos que está entrando, né, na energia, os hormônios, né, entrando nessa fase pré-adolescente. Mas a gente, engraçado, porque a gente está olhando cada vez mais, apesar de estarmos isolados, né, acho que a gente está olhando mais o ser humano, a gente percebe mais, mesmo os que não estão perto, né? Então, eu estou muito próxima, né, da equipe, cada vez mais próxima da família, dos amigos, a gente, né, recorre à tecnologia. Uma outra mudança muito importante, e aí puxando a brasa para a minha sardinha do lado de sustentabilidade, né? Em casa, a gente está convivendo com o nosso lixo, com os nossos resíduos. Eu vejo todo dia a quantidade de coisa que a gente gera e refletindo, né, sobre como separar da melhor forma. Então, eu antes não fazia isso. Saía de manhã, tchau, voltava à noite, embora você dê as orientações. Então, assim, eu estou lidando com a minha casa, com a minha estrutura, porque também estou sem ajuda. Então, eu acho que a gente está enxergando a vida de um jeito muito diferente e, de fato, eliminando tudo que não é essencial, né? Eu acho que, no final, o que eu gostaria, eu já estava nessa jornada, né, e eu acho que isso veio para acelerar. Então, eu acho que eu vou ser uma Andréia muito mais essencial. Assim, eu estou já tirando um monte de coisa que eu não estou sentindo a menor falta e eu espero não ter que incorporar de novo na minha vida quando isso tudo passar. Exatamente. E aqui a gente recebeu, o Saulo falou, ativismo corporativo é um caminho sem volta, né? E a gente é um ser social, né? Mesmo estando isolado em casa, somos seres sociais. Então, a interação e o nosso papel, não existe uma... E agora que nós, assim, nós estamos aqui fazendo trabalho remoto, o pessoal e o profissional se misturaram de uma forma absurda, né? Mas indo para o pessoal, eu acho que uma coisa interessante que nós três aqui somos dos setores de alimentos e bebidas, né? Que é um setor considerado essencial. Eu também gosto, né, de novo nas frases, só tem
quarentena porque tem comida no mercado. Porque se não tivesse comida no mercado, não teria quarentena. Né? O hospital funciona e está todo mundo lá, e a gente fez bastante também apoio aos hospitais, inclusive aos médicos, né? Porque eles não conseguem nem sair do hospital, e quando conseguem também não estão circulando, né? Então é muito bacana também ver que a gente está num setor que a gente tem conseguido operar com cada dia um dia, né? Mas que tem conseguido trazer para as pessoas também, e a gente viu muito isso também nos nossos funcionários, de orgulho. Né? Eu lembro que eu vi uma das cenas, não era a nossa empresa, mas eu vi uma cena no Jornal Nacional, entrevistando um operador de empilhadeira, que ele falava, eu não sabia que o que eu fazia era tão importante. Né? Então, assim, é um negócio muito bacana, que não é só o que a gente está fazendo para fora, mas é esse senso de propósito de que a gente faz alimento, né? E de que empresas como a nossa, a gente vai do campo, né, lá do integrado, no nosso caso, do fazendeiro, a Nestlé com os trabalhos na área de cacau, de café, né, vocês também que tem a parte de mate, até o mercadinho. E como é que nós vamos ajudar essa retomada, né? E vamos falar, a gente está falando muito da parte de doações, mas vamos falar da retomada do país e tudo mais. Como é que a gente vai trabalhar na ponta? Como é que a gente vai fazer com que o nosso cliente lá também possa seguir? E a Fernanda Moura, nessa linha, falou, eu quero um projeto com vocês três, liderando juntos. Amiga é uma coisa incrível, né? Tenho certeza que a gente se orgulharia muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre como vocês veem essa retomada e qual é o papel das empresas na retomada da economia, da vida, o que vai mudar, talvez, no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas, sem um exercício de futurologia muito grande, mas a gente tem que estar preparado para ela, ainda mais empresas que são, né, referências como as nossas aqui. Eu acho que é fundamental essa atuação, como eu falei, não vai ser o mesmo, e acredito que todas as empresas aqui, a Coca-Cola com certeza já está olhando, a gente tem setores que estão sendo mais afetados que outros, a gente sabe que o pequeno empreendedor, né, o pequeno varejo de bairro está sofrendo muito, e para a gente é importante, uma parcela muito importante das nossas vendas está ali. E mais do que nunca, o que eu tenho visto dentro da empresa é um movimento que para mim é um sonho, né? Eu que fiz a migração, né, da área de marketing para sustentabilidade, comunicação, é quase assim, as coisas se confundem, né? É um comercial com social, porque se você parar para pensar, o pequeno varejo precisa dessa ajuda, né? E eu tenho visto inúmeras iniciativas aí de várias empresas, e eu aplaudo, convidando os consumidores a privilegiarem, fazer pedido, né? Porque alguns estão operando por entrega, estão lá se reinventando, tentando se digitalizar, em muitas aspas. Então, eu acho que é isso, assim, já começou a acontecer. É lógico que para a gente é muito importante respeitar, né, o momento correto de retomada. Cada cidade, cada município, cada estado está numa situação, e a gente está acompanhando isso. Mas para mim é sobre isso, assim, nessa volta ou nessa retomada, de fato, olhar com outro olhar, né? Com outro olhar. Então, uma coisa que a gente já sabe, tem muita pesquisa, muito dado, mas a gente sabe, e já aconteceu, a gente já está vendo em Portugal, em países onde já abriu, assim, você abre, a abertura vem, mas o consumidor está assustado, as pessoas estão com medo, as pessoas não estão indo. Então, assim, como que a gente pode ajudar o pequeno varejo para que ele prepare esse ponto de venda, para que ele possa receber com segurança, respeitando as regras? Então, acho que tem um trabalho aí nosso, né, do setor da indústria, de ajudar esse parceiro, né, que sempre foi tão importante, que continuará sendo, né, continua sendo, a se preparar para essa nova realidade. Então, a gente tem muita informação, a gente tem acesso, eu vejo muito por aí, né? Eu acho que não é uma relação comercial somente daqui para frente. Eu acho que ela está se fortalecendo também em outras áreas, como já vinha sendo, mas agora, certamente, numa outra dimensão. Eu acho que é reconhecer a existência e as dificuldades de cada canal, são realidades diferentes, mas igualmente importantes, e para cada realidade uma atuação específica vai precisar ser desenhada, então não existe uma fórmula mágica que possa ser aplicada. Então, reconhecer a individualidade das situações de cada canal é importantíssima. Então, eu acho que a Nestlé já está trabalhando nisso, mas, de novo, eu acho que reforçar, vamos completar 100 anos, nós estaremos aqui por essas pessoas.
Nós estivemos há 100 anos e estaremos aqui, entendendo as particularidades, entendendo as dores e atuando, obviamente, no limite da nossa responsabilidade, mas com esse acolhimento que o momento pede. Tempos difíceis exigem decisões difíceis, e eu acho que aqui na Nestlé o time vem trabalhando muito unido para tomar essas decisões difíceis, e isso é o papel de quem tem um protagonismo, tempos difíceis, decisões difíceis e individualizadas. Eu acho que esse talvez seja o caminho. E é importante o que você está falando, Elga, porque talvez o que essa crise trouxe muito para a gente é a noção de que estamos todos interligados e que ninguém vai sair sozinho disso, nem a empresa grande, nem a empresa pequena, nem a gente como indivíduo isolado. Então, eu vejo muito forte, né, quando alguém me pergunta, o que eu posso fazer, né, nos fóruns que eu participei aí, eu sou um pequeno negócio, eu falo, olha, não tenta resolver o problema sozinho, procura a sua cooperativa, procura a sua associação de bairro, procura a sua associação regional. A gente, aqui nós três fazemos parte da ABIA, né, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que tem, e a gente acredita cada dia mais nisso, né, de que quanto mais a gente se une, se você está com dificuldade de crédito, de compartilhar, o que eu vou ter que fazer para poder receber meus clientes no meu restaurante self-service, que agora eu não posso mais ter a concha, né, ou o garfo passando. Então, esse trabalho em conjunto, né, que a gente falou um pouquinho, você mencionou do pré-competitivo, né, a gente briga como empresa ali na gôndola do supermercado, mas dali para trás a gente tem muita coisa que a gente alavanca juntos, né? Então, é o conhecimento, é a força política que a gente tem quando se junta numa associação, né? O pessoal que estava aqui, do pessoal da CUFA, as líderes comunitárias nas periferias, essas pessoas fazem. Eu falei elas porque, na verdade, a maioria delas, inclusive, são mulheres, mas essas pessoas fazem a transformação. Então, o que fica aqui, eu sei que a gente está, né, se encaminhando aqui para um final, é justamente essa humildade de reconhecer que a gente precisa se juntar. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe e vamos junto construir isso. Acho que esse modelo esse sentimento de humildade em reconhecer a minha limitação, mas ao mesmo tempo a minha abertura para me engajar com as outras pessoas e com as outras empresas é fundamental. Mesmo empresas grandes como as nossas, a gente poderia fazer tudo sozinho, a gente, né, de recurso e tudo mais, mas a gente entende que fazer junto a gente tem um impacto muito melhor. Então, essa para mim é o grande aprendizado que eu vou ter dessa crise toda. Eu queria voltar aí para a Mari, para a Clarice, para ver se elas têm alguma outra coisa aí. Estamos encaminhando para o final. Tá no mudo o teu áudio, Mari. Estava falando para você encerrar esse papo para a gente, já abri aqui, encerra, que você fala, esse papo ele trouxe tanta coisa bacana de propósito, e você fala tão bem disso. Compartilhe um pensamento final conosco. Para mim? Vamos lá. Vamos lá, muito do que eu já acabei de falar aqui, mas eu acredito muito no poder da união das pessoas, e que a gente pode, como empresas, divergir em 20% das coisas, mas nos outros 80% que a gente concorda, vamos junto, né? E atuação exige coragem. Nem sempre a gente vai ser elogiado, tem gente que vai criticar, mas é parte da vida, né? Então, é parte da vida, e eu entendo que a gente está num momento muito importante da indústria de alimentos e bebidas, que somos aqui as nossas empresas, muito importante, onde o conceito da essencialidade sedimentou nas pessoas, inclusive para a gente, né? Inclusive para a gente. Então, acho que isso dialoga com o fato de que uma retomada passa pelo nosso setor, né? Empresas como as nossas, que geram tantos empregos, que gera também uma coisa que eu falei brevemente, o apoio à pesquisa. Outro dia eu participei de uma reunião com um professor titular de uma universidade, o que ele, assim, o agradecimento dele pelo pouco que a gente conseguiu fazer é uma coisa incrível, assim. Eu falei, gente, eu preciso visitar, eu já estou com a minha lista de lugares que eu preciso ir quando acabar, e conhecer as pessoas incríveis que eu conheci pela tela, né? Então, eu acho que o que nos une é a humanidade.
E isso que está claro, e isso ficou cada vez mais claro, e eu fico muito feliz de poder compartilhar essas, né, de falar muito da gente, né, muito do que a gente acredita com essas duas mulheres incríveis, que eu admiro muito, que eu adoro, que são minhas amigas, que quando a gente pensou no tema, eram elas que a gente queria trazer. Recebi muitas mensagens no WhatsApp aqui de gente falando, colegas nossos na Turquia e tudo mais. Então, na verdade, é um grande agradecimento e deixar as palavras finais aí para a Andréia e para a Elga. Muito obrigada mesmo. Eu acho que eu agradeço imensamente, assim, passou muito rápido, foi muito bom, foi uma A gente tem delícia falado que de esses conversa. webinars de 1 hora só não são suficientes, né? O papo é sempre Passou tão muito bom. rápido, e é muito bom quando você faz o que você gosta, e você faz o que você gosta com pessoas que te inspiram. E Grazi e Andréia são pessoas que me inspiram, porque são pessoas que executam as suas tarefas, tocando o coração das pessoas ao mesmo tempo, né? E, de novo, um agradecimento. Para mim é uma honra estar aqui falando de um trabalho, né, sendo a pontinha de um trabalho que é enorme. O time da Nestlé realmente está muito dedicado, trabalhando muito, né, Bárbara Sapunar, que lidera a parte de valor compartilhado, o Gustavo na liderança de Public Affairs e Legal, então eu acho que eu estou aqui representando muitas pessoas e me sinto muito honrada de fazer isso, e muito obrigada pelo convite. Bom, também não posso deixar de agradecer, um convite delicioso para a gente ter um momento, 1 horinha, né, de um papo muito leve, muito agradável, onde a gente falou de coisas sérias, falamos das empresas, falamos das pessoas, e de novo, né, com pessoas queridas que também me inspiram, e com quem eu tenho aprendido muito, porque eu sou uma novata nesse universo, né, de relações corporativas, né, de comunicação corporativa, sustentabilidade, HelGov. Mas queria deixar minha mensagem final, que é uma mensagem de otimismo sempre, porque eu sou incurável, uma otimista incurável. Quem gostar, ótimo, quem não gostar, desculpa, eu sou assim. E no final, mesmo com toda a crise, o que para mim foi incrível, assim, a gente nunca esteve tão próximo, a gente nunca esteve tão preocupado com o outro, a gente nunca esteve tão sensibilizado, né? E a Grazi falou, né? A humanidade é o que nos une, então acho que o ser humano nunca esteve tão no centro, né? Como sempre deveria estar. Então, que bom, eu acho que esse pode ser um grande legado para que a gente siga daqui para frente, nessa nova mundo transformado. Muito obrigada. Obrigada. Meninas, só para fechar aqui, a gente queria agradecer, tivemos aí muitos comentários, mais de 500 pessoas conectadas, né? A gente não conseguiu endereçar todas as perguntas, acho que o papo rendeu, e da nossa parte aqui, ouvindo vocês falaram de inspiração, acho que essa fala foi para inspirar todo mundo, né? Tem muita gente aqui elogiando, agradecendo. Eu acho que a gente pode recomendar, né, nos sites aí das empresas, a gente pode ver um pouco das ações que estão sendo realizadas, que estão sendo feitas, né, tanto pela Coca, tanto pela Nestlé, quanto pela BRF, né. A gente vai publicar isso num podcast que fica aberto, a gente compartilha com vocês depois também, para compartilharem nas suas redes, quem quiser ouvir de novo e se inspirar mais um pouquinho. E da parte da BRF aqui, agradecer muito a disponibilidade de vocês, a abertura para esse papo, né, foi super, super, super inspirador. Não sei se tu quer complementar alguma coisa, Mari e Grazi, para fechar. Fechamos, então? Encerramos? Fechamos. Só agradecer mesmo, uma ótima sexta-feira a todos, uma ótima semana, e que a gente mantenha essa energia, porque muita gente precisa desse otimismo, muita gente precisa dessa abertura e dessa leveza que você falou. Com certeza, que inspire mais empresas e mais pessoas a fazer o bem e a trazer esse senso de humanidade aí para esse momento, e que isso perdure pós-crise, que seja um aprendizado que a gente leva para depois também. Obrigada, gente. Semana que vem temos mais. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.